O assunto da aula de hoje é gráfico de setores. Gráfico de setores também é chamado de gráfico de pizza. O gráfico de setores é uma importante ferramenta usada para análise de dados obtidos, por exemplo, em uma pesquisa. A gente viu que esses dados geralmente são organizados em tabela, né? Esse gráfico consiste em representar informações na forma de setor circular. Antes que você fique já preocupado o que vem a ser setor circular, vamos lá. Vamos pegar um círculo e dividir esse círculo em várias partes. Cada uma dessas partes do círculo é chamado de setor circular. Como é que a gente constrói um setor circular? A partir do centro da circunferência, a gente traça um raio. Raio é esse segmento de reta que passa do centro da circunferência até a sua extremidade. Se a gente construir dois raios a partir do centro, nós temos aí um setor circular. Perceba que ele é bem parecido aí com uma fatia de pizza. Por isso que esse gráfico também é chamado de gráfico de pizza. Vamos dar um exemplo de setor circular para ficar mais claro. A escola de Carlos promoveu uma Olimpíada de Matemática entre os alunos. Todos os 1000 alunos da escola participaram da Olimpíada, que ela utilizou os seguintes critérios de avaliação. Os seguintes conceitos: conceito ótimo, bom, regular e ruim. Os resultados da Olimpíada foram os seguintes: 200 alunos obtiveram o conceito ótimo, 600 alunos o conceito bom, 150 o conceito regular e 50 o conceito ruim. Para que a gente consiga montar um gráfico de setores, a gente vai precisar construir primeiro a planilha de porcentagem. Vamos organizar uma tabela com os dados de cada conceito aí, organizado na forma de porcentagem, tudo bem? As partes, quando somadas, cada setor circular deve representar 100%. 100% é chamado de todo. O gráfico de setores, ele é viável, ele é mais apropriado, ele é viável com menos de 7 categorias avaliadas, tá certo? Mais de 7, o entendimento do gráfico fica complicado, porque fica muitos dados para ser observados. Nesse caso, o todo equivale ao total de alunos, que é quanto? 1000 alunos. Portanto, 1000 alunos equivale a 100%. Então, o gráfico de setores é mais apropriado para essas situações aqui, quando dá para trazer principalmente uma ideia de porcentagem. Quando a gente somar o total que dos alunos, de acordo com os conceitos, a gente vai ter um total de 1000 alunos. Como é que a gente calcula e monta essa tabela de porcentagem? A gente vai pegar as quantidades de cada conceito e vamos multiplicar por 100, tá bom? Então, pegamos o conceito ótimo, que teve 200 alunos, pega o 200, multiplica por 100, aqui é uma das formas, tá certo? E você sabe que quando a gente multiplica 10 por 100 por 1000, basta acrescentar o quê? Acrescentar a quantidade de zeros correspondentes a esses valores. Por exemplo, 200 multiplicado por 100, 100 tem 2 zeros. Então, eu pego 200 e acrescento os 2 zeros, resultando em 20.000. A mesma coisa acontece com 600 vezes 100, que dá 60.000. Acontece também com regular, 150 multiplicado por 100. E por fim, o 50 multiplicado por 100, né? O 50 multiplicado por 100, que no caso vai dar 5.000. Aqui nós estamos apenas tentando transformar esses valores em porcentagem. A partir dessas multiplicações que nós fizemos, nós vamos calcular agora as porcentagens. Como é que a gente faz isso? Pega o total das multiplicações e vamos dividir por 1000. Vamos dividir pelo total de alunos da escola, pelo todo, tá certo? Então, vamos ficar 20.000 dividido por 1000, que dá 20%. Você sabe, quando a gente tem divisão envolvendo com alguns zeros, a gente pode eliminar eles, não é verdade?
Então, no caso, como tem três zeros aqui embaixo, aqui em cima nós temos 4. Então, se eu eliminei 3 embaixo, eu vou eliminar 3 em cima. Tá certo? A gente aqui corta 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. A gente sabe, né, que toda fração representa uma divisão. Então, fica 20 dividido por 1, que dá 20, ou 20%. 60 mil dividido por 1000, simplificando os zeros, vai sobrar quanto? 60%, tá certo? Vai dar 60%. Continuando aqui com os outros conceitos, né? O de 15 mil, simplificando, vai sobrar quanto? 15%. E por fim, o último conceito, 5 mil dividido para 1000, vai dar quanto? 5%. Tudo bem? Já temos as nossas porcentagens. Então, a nossa tabela de porcentagens ficou dessa forma. 20% para o quesito ótimo, 60% para o quesito bom, 15% para o quesito regular e, por fim, 5% para o quesito ruim. Agora basta colocar esses dados no círculo, tá certo? O nosso círculo, por convenção, a convenção na matemática significa que é um entendimento comum entre todos que estudam a matemática. Todo círculo é dividido em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes são chamadas de graus. Então, todo círculo possui 360 graus. Já você vai entender por que eu estou falando isso. Para medir graus, a gente utiliza um instrumento chamado transferidor. Vocês viram esses materiais nas aulas passadas sobre ângulos. Para medir em graus, a gente vai precisar de um transferidor para fazer a medição correta. Lembra como é que faz a medição com o transferidor? O gráfico de setores. Para construir o gráfico de setores, vamos precisar de uma circunferência. Para tanto, a gente pode utilizar o que? Olha só, um compasso para traçar essa circunferência. Se você não tiver um compasso, você pode utilizar, por exemplo, um copo, não é verdade? Um copo circular para traçar a circunferência. Mas se você não traçar com compasso, você vai precisar... Aliás, se você traçar com compasso, você vai precisar localizar o centro da circunferência. Como é que você faz isso? Já que você não utilizou o transferidor, traça um segmento pegando de uma extremidade até a outra do círculo, mede o tamanho desse segmento. Esse segmento é chamado de diâmetro, quando vai de uma extremidade até a outra, e marca, no caso, a metade, o meio, a metade do segmento. Aí, a partir daí, você vai descobrir o tamanho do seu círculo. O gráfico de setores é construído dividindo a circunferência em regiões proporcionais aos dados percentuais, ou seja, dividindo a circunferência em setores circulares. Então, cada setor circular deve ser associado à medida de um ângulo central. Ângulo central, vou chamar a atenção aqui de vocês para a palavra ângulo central. Temos a circunferência, traçamos um raio. Se a gente traçar mais um raio, a gente vai ter aqui a formação de um setor circular. Esse setor circular, ele será proporcional ao tamanho de cada quesito que foi calculado, né? Todo ângulo que parte a partir do centro da circunferência, veja, quando a gente traçou as duas retas, a gente formou aqui um ângulo, né? Todo ângulo que parte do centro da circunferência é chamado de ângulo central. Então, vamos calcular os graus de cada critério. Ótimo, teve 20%. Então, se a gente considerar o nosso círculo, que tem 360 graus, os 20%, ou 20% de 360 graus, que ótimo... Então, ótimo vai ter 20% de 360 graus, já sabemos como calcular a porcentagem, terá 72 graus. Professor, eu não lembro, 20% não é 10% mais 10%? Então, 10% de 360 significa pegar 360 e dividir por 10. Quando a gente divide por 10, a gente sabe que a gente pode cortar um zero.
Então 10% teria 36 graus. 20%, portanto, seria o dobro, né, de 36, que dá 72 graus. 60%. 60% é 6 vezes 10, que dá 60. Se 10 é 36 graus, 6 vezes 36, eu terei 216 graus. 15%. 15% é 10% mais 5%, né? Se 10% é 36, 5% é a metade, né? Que dá, no caso, quanto? 18. 36 mais 18 será 54 graus. Temos aqui a nossa tabela de informações. Agora basta a gente colocar tudo isso em um gráfico. Primeira coisa que a gente tem que colocar no gráfico é o nome, tá certo? Nesse caso aqui eu coloquei o título como sendo desempenho dos alunos. Mas a gente poderia colocar, por exemplo, Olimpíada de Matemática. Desenhamos o círculo, mas antes de desenharmos o círculo, vamos falar a respeito da legenda. A legenda é outro dado importante que todo gráfico deve ter. Não somente o de setores, mas também os outros, de barras, de segmentos. Aqui no caso a gente vai elencar os conceitos que tiveram no gráfico. Para tanto, vamos dar uma cor diferente para cada conceito. Desenhamos o nosso gráfico, traçamos um raio para determinar para medir o tamanho de cada setor circular. Então, Ótimo obteve 72 graus. Pegamos o transferidor e construímos um ângulo aqui de 72 graus. E pintamos esse setor circular na cor correspondente ao quesito que a gente acabou de marcar aqui na legenda. Ótimo é verde, né? Tá na cor verde, então a gente vai pintar aqui de verde. O ruim teve 18 graus. Aqui está, 18 graus. Medimos 18 graus e pintamos a cor correspondente. Regular, 54 graus. Aqui está, 54 graus. E o que sobra corresponde a 216 graus, que é o quesito bom, que é o conceito, os alunos que obtiveram o conceito bom. Se a gente somar 54 mais 18 mais 72 mais 216, tem que totalizar 360 graus. Sempre dessa forma. Se não for, você deve ter errado em algum cálculo desse aqui, deve ter saído errado. Tá certo? Quando não bate, a gente veja direitinho onde foi que provavelmente a gente pode ter errado. Então, para finalizar, a gente coloca a fonte da pesquisa, né? No caso, essa pesquisa é uma pesquisa escolar. A fonte é de onde a gente tira os dados, tá bom, pessoal? Então aqui nós quisemos repassar para vocês os conceitos e ideias a respeito de gráfico de setores. Ok, vamos entrar aqui para a parte dos exercícios a respeito desse assunto de gráficos e tabelas, tudo bem? Pega aí o seu material, pega o PDF que talvez o professor já passou para você que você possa responder junto com a gente essa atividade e quando terminar a atividade vocês tirem a foto e enviem para o Mob Família. Vamos lá. Primeira questão. Uma empresa possui 50 funcionários, os quais se distribuem da seguinte forma com relação ao grau de escolaridade. Aqui está o título do gráfico. Distribuição percentual dos funcionários de acordo com o grau de escolaridade. A grande maioria tem o ensino médio, 60%, uma pequena parte, 10%, tem ensino superior e 30% tem o ensino fundamental completo. Então aqui é a galera que estuda, não é verdade? Se você estuda do primeiro ao nono ano, você está aqui nessa faixa de 30%. Se você já concluiu o ensino médio, você está nessa faixa de 60%. E se você está no ensino superior, se você tem o ensino superior, estuda na universidade ou na faculdade, já concluiu o ensino, então você faz parte dessa faixa aqui. Pergunta. Observando o gráfico, é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é... Então aqui no caso, vamos relembrar. A empresa tem quantos funcionários? 50 funcionários. Quantos por cento deles têm o ensino médio? 60%. Vamos então para a pergunta.
Observando o gráfico, é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é, letra A, a metade do ensino fundamental? De cara que a gente já dá para ver, né? Ah, não, a metade não, o dobro é não. 60% é a metade de 30%, não, 60% é o dobro, que é o que está registrado onde? Na nossa letra C. Está aqui, ó. Observando o gráfico, é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio, que é 60%, na letra C é o dobro do ensino fundamental. É verdade, está aqui, ó. Que no caso é 30%. Sem eu ver a quantidade, só pela porcentagem já dá para perceber que o ensino médio tem o dobro de quantidade em relação ao ensino fundamental, tá certo? Vamos então aqui no caso a gente vai marcar a letra C. A gente marcará a letra C. Deixa eu marcar bem aqui a parte de desenho. Ah, tá aqui. Letra C. O número de funcionários do ensino médio é o dobro do ensino fundamental. Próxima questão, a segunda questão. Olha só como é que diz a segunda questão. A escola Sol fez uma pesquisa entre seus alunos sobre o esporte favorito. Para organizar um torneio, a pesquisa foi feita entre os 500 alunos do 6º ao 9º ano. Ou seja, quando junta todo mundo do 6º ao 9º ano, essa escola possui 500 alunos. O gráfico a seguir mostra o resultado dessa pesquisa. Então, nós temos aqui um gráfico de setores, não é verdade? Que a gente já deu para perceber que a gente utiliza o gráfico de setores quando ele é indicado para dar a ideia de uma totalidade, não é verdade? A totalidade aqui no caso era os 500 alunos. Foi colocado aqui nesse gráfico de setores a opção de esporte preferido dos 500 alunos e, portanto, nos dá uma ideia de totalidade. Futebol, obviamente, aqui já dá para perceber que é a maior fatia. Depois, o amarelo é o basquete. O vermelho aqui, que dá para perceber que é em menor quantidade, é a natação. E o preto, por fim, representa o vôlei. Tá certo? Então, aqui nós temos um gráfico de setores, também chamado de pizza, onde aqui está sendo representado o gosto dos alunos, dos 500 alunos da Escola Sol, a respeito, e na qual abrange todos os alunos do 6º ao 9º ano, na qual aqui eles expõem a opinião, a opção de esporte que cada um gosta, tudo bem? Pergunta: de acordo com o gráfico desses 500 alunos, provavelmente, aqui ele não quer uma resposta exata, ele quer uma resposta aproximada, né? Aproximada, já que ele utiliza a palavra provavelmente. Letra A: mais de 200 alunos gostam de futebol. Letra B: mais de 180 alunos gostam de natação. Letra C: cerca de 150 gostam de basquete. E por fim, letra D: cerca de 100 gostam de vôlei. Então, no caso, pelo gráfico que está aqui, obviamente, a primeira interpretação que você pode ter é que se fosse assim, ó, se bem aqui na parte do futebol, que é a maior parte, se a gente dividisse o gráfico assim, se a gente dividisse esse gráfico assim, ele iria representar quantos por cento? Aqui no caso, ele iria representar quanto? 50%, que representa, obviamente, a metade do total de alunos. E quanto que é a metade? A metade é 250, já que o total é 500. Aí o que eu percebo? Eu percebo que os jogadores de futebol, se fosse só até aqui, já dava 250, mas ainda tem mais essa parte aqui que também gosta de futebol. Então, quantos alunos gostam de futebol? Mais da metade, mais de 250. Então, aqui na questão ele diz: de acordo com o gráfico desses 500 alunos, provavelmente mais de 200 gostam de futebol. Sim, é verdade, mais de 200 gostam de futebol, inclusive mais de 250. Na letra B, mais de 180 gostam de natação. Natação é a menor fatia, ó. Nunca que aqui vai ter 150 alunos, é bem menor. Então a resposta não é a letra B. Na letra C, cerca de 150 gostam de basquete. Basquete é o amarelo. Se eu dividisse aqui no meio, seria 250. E se eu dividisse bem aqui, ó, seria um quarto, né? Que daria quanto? 125. E aqui nos 125, ó, tem a parte do preto, tem o amarelo e tem o vermelho. Aqui tudo dá, juntando isso aqui tudo,
vai dar 125. 125, que é 1/4 de 500. Aí que ele está dizendo que cerca de 150 gostam de basquete. Não, o basquete aqui é o amarelo. Se eu juntar isso aqui tudo, não chega nem a 150, dá só 125. Então, com certeza, a letra C também não está correta. E, por fim, a letra D. Cerca de 100 alunos gostam de vôlei. 100 alunos gostam de vôlei. Qual é o vôlei? O vôlei é essa parte aqui, né? Essa parte preta aqui, ó. Será que aqui dá 100 alunos? Com certeza, deixa eu ver. O total é 250. Aliás, o total é 500. Daqui para cá é 250 e daqui para cá, juntando tudo, é para dar outro 250. Outro 250. Daqui para cá é 125. E daqui para cá é mais 125. É como que se o preto pegasse a metade dos 125 aqui e a metade dos 125 aqui. Se eu juntar esse 125 com 125, vai dar aproximadamente quanto? Aliás, a metade de 125 é quanto? É 70 e... não, 60. 62,5. Aproximadamente 62. 62 com 62. E juntando tudo aqui, que é o preto, vai dar aproximadamente 124. 125. Aqui ele diz que cerca de 100 alunos gostam de vôlei. Não, não é cerca de 100 alunos. É cerca de 125 alunos. E, portanto, confirmamos aqui a resposta na alternativa A. Mais de 200 alunos gostam de futebol. Gostam de futebol. Vamos, então, para a nossa terceira questão de hoje. A terceira questão diz assim. Observando o gráfico acima, podemos afirmar que a produção de descarte de vidro em relação ao total de lixo produzido na cidade é de... Então aqui está o título. Perfil do lixo produzido pela cidade X. Olha só, aqui tem o perfil. Perfil 1, 45%. É o pessoal, o lixo tem essa característica aqui. É formado por papel e papelão, ou seja, 45% de todo o lixo envolve papel e papelão. 18% de todo o lixo envolve os metais ferrosos. O item 4, que são outros resíduos, representam 21%. E o vidro representa aqui essa parte aqui, essa fatia 3, que não tem a quantidade de porcentagem, não tem a porcentagem. Vamos ver qual é a pergunta. Observando o gráfico acima, podemos afirmar que a produção de descarte de vidro em relação ao total de lixo produzido da cidade é de... Então, no caso aqui, a gente vai ter que calcular qual é a porcentagem de vidro, tá certo? Aí a gente vai lembrar de qual informação? A gente vai lembrar que o todo representa quantos por cento? 100%. Se a parte 1 é 45%, a parte 2 é 18% e a parte 4 é 21%, dos 100% sobra quanto para o vidro? Representado aqui pelo item 3, pela fatia 3. Porque o total, juntando tudo, tem que dar quanto? 100%. Vamos somar aqui a parte 1, a parte 2 e a parte 4, porque aí o que faltar para 100 é o que vai representar a fatia 3, tudo bem? Então, vou somar aqui 45 mais 21 mais 18. Aqui é a soma dos materiais envolvendo papel e papelão, metais ferrosos e também outros resíduos. Vamos somar? 5 mais 1 vai dar 6, 6 mais 8, 14. Sobe 1. 1 mais 4, 5, 5 com 2, 7, 7 com 1, 8. Isso quer dizer o quê? Que 84% da produção envolve os itens 1, 2 e 4. E o item 3 vai completar, pessoal, os 100%. Vai completar os 100%. Então, de 84% para 100%, falta quanto? Porque o quanto que falta em porcentagem será o equivalente ao da fatia 3, que representa o vidro, tá bom? Então, no caso, eu vou pegar dos 100%, tirando os 84%, que envolve os outros 3 itens, o que sobrar é o equivalente ao material do vidro. 100 tirando 84, se você fizer os cálculos, obviamente você vai encontrar
16%. Então, voltando à pergunta, observando o gráfico acima, podemos afirmar que a produção de descarte de vidro em relação ao total de lixo produzido na cidade X é equivalente a 16% registrado na nossa letra C. Registrado na nossa letra C. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós respondemos a primeira, a segunda e a terceira questão. A quarta questão vai ficar por conta de vocês, tudo bem? A quarta questão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau, pessoal.